Asus apresenta a nova família Zenfone 7. Modelos da Samsung que recebem a One UI 2.5. Moto G9 anunciado. Nintendo Switch finalmente chegando ao Brasil de forma oficial e LG Q92 como versão baratinha do Velvet. Tudo isso você confere em mais uma edição do Plantão TC. A Samsung deu uma notícia inesperada durante o seu último evento de lançamento em que apresentou a nova linha Galaxy Note 20. Irá entregar 3 anos de atualizações do Android para vários modelos, indo desde intermediários como Galaxy A51 e A71 até tops de linha mais antigos como as linhas S10 e Note 10. Ao que parece, as boas notícias não param por aí. A empresa liberou uma lista de modelos que receberão a nova interface One UI 2.5 lançada com o Galaxy Note 20, que inclui algumas mudanças importantes no aplicativo de câmera, modo DeX e conectividade. A lista inclui Galaxy S9, S9 Plus e Note 9, que até então eram considerados mortos após terem recebido a One UI 2.1, reforçando o esforço da empresa para dar uma vida extra aos seus flagships de 2018, que foram tão bem recebidos pelo público. Ainda não foi dado nenhum prazo para que a One UI 2.5 comece a ser distribuída aos modelos mais antigos, mas ele já começou a chegar para alguns aparelhos mais recentes como o Galaxy Z Flip e Galaxy S20. Assim, não deve demorar até que todos recebam. A Motorola surpreendeu todo mundo nesta segunda-feira ao apresentar o novo Moto G9 na Índia. O aparelho traz plataforma Snapdragon 662, visual peculiar com câmeras traseiras em um bloco quadrado centralizado, note de gota e bateria grande, figurando como uma boa opção para quem não é tão exigente. O ponto curioso, porém, é que ele conta com muitos retrocessos em relação ao Moto G8 que vimos no Brasil. E a explicação para isso veio poucas horas após o anúncio na Índia. Ele chegará ao restante do mundo como Moto G9 Play. Quando comparado ao G8 Play, aí sim temos algumas mudanças significativas, como o dobro de quantidade de RAM e armazenamento do modelo brasileiro. Câmera principal de 48 megapixels, bateria de 5.000 mAh com carga rápida de 20 watts e tela um pouco maior, subindo para 6,5 polegadas. O Moto G9 Play foi apresentado na Holanda e deve chegar aos demais países da Europa nos próximos dias, tendo o preço fixado em 170 €, ou algo em torno de R$ 1.100. Ainda não temos uma previsão para o lançamento no Brasil. Outra que pegou muita gente de surpresa foi a Nintendo, que na última semana anunciou a volta ao mercado de consoles brasileiro com o Switch. O aparelho, lançado em março de 2017, só podia ser adquirido por meio de importadores até então, e será realmente uma vantagem em tanto poder contar com preço e garantia nacional, em especial em tempos de dólar nas alturas. Ainda não foram dados detalhes sobre a data concreta para início das vendas ou o preço a ser cobrado, mas é esperado que isso também ajude a ambientar os jogos para o nosso idioma, seja com legendas em português ou até mesmo dublagem nacional. Os últimos dias foram de lançamentos também para a LG. A empresa apresentou o baratinho K31 nos Estados Unidos, sendo uma opção bem de entrada para quem quer pagar menos de $150 em um smartphone. Ele traz o eterno Helio P22 usado pela sul-coreana em vários outros modelos, além de câmera dupla na traseira e note de gota. Mas o mais interessante mesmo foi o Q92 5G, que chega com linha visual inspirada no Velvet e hardware bastante poderoso para o nicho intermediário. Ele tem a mesma plataforma Snapdragon 765G do irmão mais caro, além de 6 GB de RAM e 128 GB para armazenamento, mas traz acabamento mais simples, em plástico, tela IPS LCD e outros cortes para baratear seu valor final, conseguindo assim ser lançado por cerca de $450 no mercado sul-coreano. Ainda não sabemos se o Q92 5G será lançado no Brasil, mas o avanço com testes usando o padrão DSS pode ser um incentivo para a LG buscar parceria com alguma operadora nacional. Sobre o K31, ele deve ficar restrito ao mercado norte-americano. Quem também aproveitou para apresentar novos modelos foi a Asus, com o Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro, chegando com muitos pontos em comum e se mostrando uma evolução discreta em relação ao Zenfone 6. Os modelos possuem o mesmo visual com câmera flip, que dessa vez vem com 3 sensores em vez de 2. Ali temos também o Flash LED
e todo o bloco metálico tem uma tonalidade diferente do restante da traseira, que é coberta de vidro. Se você achava que teria leitores digitais sob a tela, achou errado. Ele está na lateral, o que segundo a ASUS garante mais agilidade no desbloqueio, por mais que pareça ultrapassado para um flagship. Outro ponto estranho é que mesmo com tela OLED de 90 Hz, temos uma borda considerável na parte inferior, mas pelo menos a empresa finalmente saiu do IPS LCD em seu top de linha. As demais especificações seguem o que se espera de um top de linha, pelo menos, incluindo as plataformas mais potentes da Qualcomm, o Snapdragon 865 no Zenfone 7 e 865 Plus no Zenfone 7 Pro. As câmeras traseiras são de 64, 12 e 8 megapixels e viram para a frente para servirem também as selfies. A bateria segue com 5.000 mAh, mas agora com recarga de 30 watts para passar menos tempo na tomada. Todos os detalhes sobre o Zenfone 7 e sua versão Pro, incluindo preço e disponibilidade, estão na pauta completa em texto no link aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou dos lançamentos desta semana movimentada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!